Boa noite a todos. Todos me escutam bem? Me escutam bem? Boa noite. Perfeito. Perfeito. Vamos iniciar então, pessoal. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nesta casa tão amiga, casa fraterna, que é a casa que mora no nosso coração. E hoje para refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, né? Como todas as atividades espíritas, começamos sempre com uma prece. Então vamos convidando todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus, entrando em sintonia maior com a espiritualidade amiga, que sempre nos inspira, nos fortalece na nossa jornada evolutiva. Que possamos todos nós, imbuídos desses sentimentos, aprendermos juntos os ensinamentos de Jesus para vivenciarmos a nossa vida como instrumentos de paz e instrumentos de amor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema chamado a espada simbólica. Esse é um tema que nós vamos encontrar lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no item capítulo 104, né, onde Emmanuel vai tecer alguns comentários acerca daquela passagem famosa que ele diz assim, né, em Mateus 10:34: Não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está lá, né? E nós vamos encontrar essa reflexão, essa passagem de Mateus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, a estranha moral. Mas vamos dizer assim, por que Jesus e Mateus relatou esse trecho, né? O que Jesus quis dizer com essa passagem, né? Muitos podem ficar confusos com essa afirmativa. Mas ora, o mestre não veio pregar a paz, o amor. Por que ele veio falar que trouxe a espada? Né? A espada tão ligada à questão violenta, né? Por que isso? Né? Porque pode haver essa confusão. Mas não, Jesus, como sempre, está muito à frente do tempo. E ele traz esse conceito perfeito para a gente, da espada simbólica. Porque o primeiro ponto é que quando Jesus veio à Terra, ele trouxe para a gente um novo significado de paz. Quando ele veio falar, eu não vim trazer a paz, não é essa paz que a gente está acostumado. É porque ele veio trazer uma paz diferente, né? Ele disse em outra passagem: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vos dou como o mundo vou lá dar. Ou seja, isso está lá em João. Não é a paz que a gente está acostumado, essa paz assim de tranquilidade externa, né? Jesus traz um conceito muito mais sofisticado para a gente. Então, pelo contrário, Jesus, quando ele traz essa mensagem, ele traz uma mensagem ressignificando o conceito de paz, que a nossa visão de paz ainda é aquela pessoa naquela tranquilidade ociosa, sombra, água fresca, parada no tempo, né?
ausência de problemas. Esse é nosso conceito, então, muito material, muito materialista de paz. Jesus não. Jesus traz a ideia de paz que nos movimenta. É uma mansuetude que nos faz mover para adiante, para frente, para a evolução, né? Então, quando Jesus nos traz essa passagem, ele ressignifica esse conceito para a gente. E aí, por que ele fala, vim trazer a espada? Eu vim trazer a espada. O que ele quer dizer isso? Ele se refere à espada do nosso conhecimento espiritual, que nós precisamos cultivar em nós para progredirmos. E qual batalha é essa que nós vamos com essa espada? A batalha da nossa reforma íntima, do nosso aperfeiçoamento. Então, Jesus trouxe essa espada regeneradora da luta contra o mal, ou seja, da nossa eterna luta do nosso lado sombra. A gente tem que lutar contra o nosso lado sombra, são as nossas más tendências. Então, exatamente isso, quando ele fala, não vim trazer a paz, ou seja, não vim trazer a ociosidade, eu vim trazer a espada que regenera, a inquietação benéfica, que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer mover para frente, para o progresso. Então, é isso que ele quis dizer nessa passagem para a gente, né? Lembrando que, enquanto espíritos eternos, todos nós, existe uma luta nossa que não vem de hoje, vem de outras vidas, outras encarnações, outros processos, outras experiências. E agora nós temos minutos de luz, ante até milênios ainda de sombra que a gente tem no passado. Então nós estamos agora nesse momento, no primeiro degrau da nossa escada, né? Então realmente é muito importante a gente refletir diante dessas lições que Jesus nos traz sobre a espada, né? O problema do nosso processo da nossa reforma íntima é que a gente apenas adjetiva os defeitos nossos. A gente geralmente só coloca rótulos nos nossos defeitos e a gente não trabalha todos esses defeitos. A gente tem que identificar, o primeiro passo é a humildade de reconhecer o que a gente precisa mudar em nós para poder nos transformarmos. Mas não rotular, né? Só adjetivar. A gente precisa reconhecer para transformar. E essa transformação se dá com a reforma íntima, né? Então a gente sabe que é ruim ser orgulhoso e é bonito ser humilde. É legal ser simples e é complicado ser arrogante. É bom ter paciência no trânsito, por exemplo, no dia a dia. É terrível ser intolerante. A gente só rotula. Só que o que a gente está fazendo para transformar cada um desses sentimentos? O que nós estamos fazendo? Qual plano de ação nós estamos fazendo para mudar cada traço do nosso comportamento? E é isso que Jesus veio trazer. Não adianta só rotular. Tem que movimentar, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Olha que interessante. Então, o processo faz parte do aprendizado. Então, se a gente quer ser espírita, entender o espiritismo, a gente tem que entender que o processo faz parte do nosso trabalho interior. Então, esse esforço, né, da transformação moral, que é a espada regeneradora que Jesus quis nos ensinar, né? Lá no livro O Consolador, o Emmanuel vai trazer também, ele faz essa pergunta também para os espíritos. E ele traz essa resposta, na verdade, né? Na questão 304. Qual é o espírito dessas letras? Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí o Emmanuel traz a resposta. A espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Ou seja, essa espada, ele coloca aqui, renovadora.
que vai trocar todos os nossos sentimentos negativos, sombra, para sentimentos positivos, luz. E é esse processo que a espada regeneradora nos orienta a fazer, né? Então, Jesus nos trouxe essa informação e essa recomendação. Não vim trazer a paz, aquela paz de acomodação, da tranquilidade de cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem, a inércia. Ele veio trazer a oportunidade de nos movimentarmos para adiante, né? Para frente. O Emmanuel fala uma frase muito bonita: centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos adiante. Ninguém progride sem renovar-se. E é verdade, a gente não vai progredir sem esse processo. E esse processo se dá por lutas interiores, por vários duelos internos que a gente tem que enfrentar conosco mesmo, né? Mas não é com revolta, é um processo lento, gradual e constante, entendendo que cada degrau é um nível de consciência que nós vamos atingindo para a nossa evolução, né? Sempre importante caminhar para frente, né? E nós vamos ter vários exemplos aqui de pessoas que conseguiram entender essa espada regeneradora, né? Tantos exemplos assim, aqui eu contei para vocês já, acho que eu contei, mas eu vou contar novamente. Maria de Madalena, né? Que é um espírito maravilhoso, e nós vamos encontrar lá a vida dela, lá no livro Boa Nova, né? Uma passagem da vida dela, muito bonita. E Jesus sabia do potencial daquele espírito. A partir daquele dia em que ele ajuda Maria de Madalena, naquele dia que ela vai ser apedrejada, ele já ajuda aquele ser sabendo do potencial que ela tinha, né? E ele fala para ela: vá e não peques mais. Fala para ela como recomendação. Pois bem, Jesus também conhecia o íntimo daquele espírito e sabia que ela tinha muita tendência pelo cuidado das pessoas. Ela tinha muita potencial de cuidar de pessoas, de crianças, de idosos. E Jesus recomenda isso para ela, né? No futuro, Maria, você vai ajudar as pessoas. Você não vai ter seus próprios filhos, mas você vai ajudar os filhos dos vencidos do mundo. E isso ela escuta, entende e compreende com o coração, né? Pois bem, passa-se o tempo, né? Ela tinha um grande sonho de ser mãe, não conseguiu ser mãe nessa encarnação. E Jesus faz essa proposta para ela, para ser mãe dos filhos dos outros. E após a crucificação de Jesus, Maria de Madalena parte para cumprir a promessa. Vai lá no Vale dos Imundos, onde encontravam pessoas que eram abandonadas pela sorte. Lá havia leprosos, crianças abandonadas com diversas doenças. E aí Jesus promete para ela durante a encarnação: se amares muito, no seu último momento virei te buscar. Conforme ele prometera, a Maria se dedica inteiramente a essa tarefa. Vai lá, se movimenta, ajuda a vida inteira essa região de tanta necessidade. E aí ele prometeu para ela que no final da vida: se amares muito, eu virei te buscar. Ele fala para ela. E no final do livro vai aparecer exatamente um dia, essa cena muito bonita, bate na porta alguém na casa de Maria de Madalena. Ela está destroçada pela lepra, cansada, já idosa, e ela escuta uma voz ressoando, né? E ela, bem combalida, fala assim: não tem forças, pode entrar. E aí essa voz carinhosa diz: Maria, amaste muito, por isso vim te buscar. Conforme eu te havia prometido, Jesus veio a seu socorro e cumpriu a promessa no seu último dia de encarnação. Então esse espírito que durante muito tempo ficou no equívoco, errando e não entendendo o sentido da sua própria vida, a partir do momento em que ela conhece essa reforma interior, ela se transforma e acaba sendo esse espírito luminar que hoje é exemplo para todos nós, né? Você vê como
essa espada regeneradora para Maria de Madalena foi muito importante, porque ela movimentou para a sua própria evolução, né? Como é bonita essa passagem. E aí eu vou contar uma historinha agora, também, eu adoro as histórias, né? Para refletirmos juntos, né, sobre essa questão. Essa história, muitas pessoas chegavam em Uberaba para falar com o Chico Xavier, né? E o Chico contava essa história para todo mundo como exemplo para a nossa reflexão, né? O Chico contava que uma mulher que ele conhecia se queixava dia e noite das suas mazelas, dos seus próprios problemas, das suas aflições. E ele falava: Chico, ninguém tem uma cruz mais pesada que a minha. Ninguém carrega uma cruz mais pesada, pior que a minha. Eu não aguento, Chico. Eu estou assim à beira da... Não consigo. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa boa, eu estou aqui direto, ajudando, mas a minha cruz é insuportável. E aí o Chico, conduído daquela situação, né, ele falava para ela assim: ô minha filha, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Vou fazer prece para você, vou pedir para os nossos bons espíritos, para os seus mentores também, para tentar diminuir todo esse peso que você sente diante dessa cruz que você tem para carregar, né? Pois bem, e aí o Chico fez isso, fez preces, né? Perfeito. Passa-se um tempo, ela tem um sonho. Essa senhora tem um sonho. Seu mentor espiritual a tira do corpo e a leva para uma sala imensa, uma sala enorme assim, um salão, onde havia milhares de cruzes de todos os tamanhos, cruzes pequenas, cruzes grandes, e ela olha olha tudo aquilo ali e ele fala assim: olha, nesse desdobramento, né? Ele fala assim: minha filha, o Chico Xavier intercedeu por você e agora vamos escolher uma nova cruz para você. Olha essa salão aqui, cheio de cruzes. Escolha a nossa nova cruz. A escolha que você quiser. E ela fica abismada com aquela situação, né? Ela: posso escolher a que eu quiser? Sim, pode escolher o que você quiser. E aí passa-se um tempinho, ela olha e escolhe e vê uma cruz desse tamaninho assim, um cotoquinho de cruz, uma coisa pequenininha assim. E fala assim: olha, eu vou escolher aquela. Aí se ela não observasse, ela até tropeçava de tão pequena que era a cruz. Aí ela olha assim, deixa lá essa cruz, e aí o mentor fala para ela assim: você escolheu essa daqui mesmo? Sim, senhor, essa é que eu escolhi. Mas tem certeza que você escolheu essa daí mesmo? Tenho certeza. Aí ele fala assim: mas a gente teve tanto trabalho para trazer você aqui, minha filha. Quanto trabalho a gente teve, o Chico Xavier, e você tem autorização para trocar de cruz e levar de volta para a Terra a mesma cruz que você carrega até hoje? Olha que interessante, né? Ela teve a permissão, ela tinha um salão enorme cheio de cruzes e a dela era aquela pequenininha mesmo, né? O Chico não contava essa história por acaso. Quanto de nós reclamamos das nossas condições, das nossas aflições, das nossas situações ainda as mais inevitáveis, mas são essas situações e são essas cruzes, entre aspas, que vão fazer com que a nossa espada regeneradora funcione em nós e que a gente possa evoluir, né? E muitas vezes a gente só reclama, a gente não tem essa atitude positiva de transformação, de bom ânimo para melhoria, né? Então, a gente precisa ter esses exemplos e refletir. O que nós estamos fazendo da nossa encarnação? Será que nós estamos acomodados? Ou será que nós estamos já entendendo que a gente precisa fazer alguma coisa para o nosso progresso? Aproveitar cada minuto dessa encarnação presente para a nossa evolução, né? E aí eu conto mais uma história do Chico também, né? Que há muitos anos atrás, na década de ainda 50, 60 ali, Chico Xavier chega em São Paulo,
9h30 da manhã, chega em São Paulo de Uberaba e vai para casa de alguns amigos, a família Galves, a famosa família Galves, né? 9h30 da manhã, seu Galves, aí ele fala já para o Galves, eu preciso ir lá no Diários Associados para falar com uma pessoa que está em uma situação muito difícil. A mãe dele está aqui em espírito pedindo para eu ir lá para socorrê-lo. Ou seja, o Chico chega em São Paulo, né? E ele chega 9h30 da manhã e já tem compromissos. Só que assim, aquele dia ele não conseguiu localizar, ele só consegue localizar esse irmão às 10 da noite. E aí ele vai e fica o dia dedicado a encontrar essa pessoa. 10 horas, 9h30 da noite, 10 horas, ele consegue achar, ele entra no prédio e vai falar com o filho o recado da mãe, que a mãe está falando, Chico, vai lá porque ele está muito desesperado, ele precisa da sua ajuda. E ele vai lá, no prédio dos Diários Associados. Pois bem, o grupo que acompanhou o Chico o dia todo fica lá no lado de fora, esperando o Chico falar com aquela pessoa. E fica. De repente, o grupo fica ali na esquina, conversando, os amigos do Chico. Aparece um senhor com 4 crianças pedindo ajuda e esmola. E aí o Chico, eles olhando assim, falam, nossa, que absurdo, essa hora da noite, esse senhor com essas 4 crianças, que absurdo, eu não vou ajudar, nossa, que absurdo. E não ajudam e ainda criticam o senhor que estava pedindo ajuda. Passa-se mais um tempo, 11 horas da noite, naquele frio de São Paulo, ninguém quis ajudar aquelas crianças, o Chico desce, né? Terminou a sua missão, sua tarefa consoladora ali de encontrar o filho e passar a mensagem da mãe. E aí eles falam, Chico, olha que absurdo, aquele homem explorando aquelas crianças, aquele homem, imagina essa hora da noite com 4 crianças na rua, com esse frio em São Paulo, que absurdo. Aí o Chico olha assim para ele e fala assim, meu filho, este homem é um herói. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele teria simplesmente abandonado os seus filhos. Vamos lá e vamos ajudar o homem. E aí o Chico vai em direção do homem para ajudar. Aí todo mundo vai junto, quer dizer, as pessoas, né, ali que já eram espíritas, né, essa história é contada pela família, né, eles contam essa história de vivência com o Chico. Ou seja, a gente às vezes toma as decisões mais cômodas. A gente vai para a inércia, vamos parar, não é para mim, não é para eu ajudar. Vou deixar, alguém vai ajudar, eu não estou preparado ainda para ajudar. Né? A gente sempre tem essa postura ainda acomodada, né, diante das oportunidades de crescimento. Então a gente precisa refletir sobre isso cada vez mais. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E aí ele responde assim, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentre vós fazem esforços, né, gente? Então, esse processo de reforma íntima, de espada regeneradora, começa nas pequenas coisas, começa no nosso campo de ação diário, no cotidiano, na vida cotidiana. E aos poucos nós vamos aprendendo, melhorando, progredindo, né? E é assim todos os dias. E então, quando Jesus nos traz essa lição, é para a gente refletir sobre nossa ação. Como está o nosso campo de ação, né? E vamos observar nosso comportamento. Psicólogos americanos fizeram uma pesquisa. Quais eram as causas mais recorrentes de discussões entre casais? Olha que coisa, gente. Qual seria, né? Tinham várias listas. Por que o casal discute? O que se figurou nessa pesquisa? A maneira como se aperta a pasta de dente.
Um aperta no meio, o outro aperta no final. Olha isso. A causa da discussão que se figura em pesquisa é a forma que se aperta a pasta de dente. Porque quando o Kardec fala que, de fato, o Livro Espírito da Verdade nos fala que são nas pequenas coisas que a gente pode progredir, a gente não precisa ainda escalar o Everest. A gente pode simplesmente ter tolerância nas pequenas coisas, que às vezes a gente simplesmente esquece ou não tem intenção nenhuma de transformação nessas pequenas coisas. A gente negligencia. Então, a gente fazer esse plano de ação para a nossa transformação nas pequenas coisas. O que me irrita tanto? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer no meu trabalho? Parar de fazer para a minha evolução? Isso aqui ainda eu faço. Eu ainda às vezes entro em maledicências. São pequenas coisas que a gente vai somando a nossa transformação, vai ganhando musculatura espiritual e com as pequenas coisas, né? Então, gente, seria tão bom, né, se todo mundo apertasse a pasta de dente como a gente, né? Essa é a conclusão da pesquisa. Mas assim, é muito ruim, né? Porque nós temos que lidar com o outro. A Madre Teresa de Calcutá falava assim pra gente: o importante é fazer do outro o Deus da nossa religião. Sem conviver com o outro, nós não vamos nos transformar. Então isso é muito importante. O ser humano só evoluiu depois que passou a conviver com o outro, aprendeu a dividir, a compartilhar. O ser humano é um ser gregário. Por isso que a gente precisa evoluir com o outro e para o outro também, ajudando, auxiliando, tendo essa proposta maior de amor ao próximo, né? Pois bem, já passando para o final da nossa palestra, eu vou contar uma historinha sobre 2 sapos. Eram 2 sapinhos serelepes que caíram sem querer em um grande tonel de leite. Era uma lata muito profunda, 2 latas muito profundas de leite. Cada um caiu numa lata de leite. E se viram presos ali. Ninguém conseguia sair dali. Os 2 tentavam sair dali e não conseguiam. Um deles, muito religioso, acreditava em Deus, mas não acreditava em si mesmo. Simplesmente ele tentou ali e falou: nossa, eu vou passar aqui o resto da vida, nunca mais vou sair daqui. Ele não teve uma postura com muita fé e ali ficou. O outro, que era um transformador da sua própria vida, que tinha bastante atitude na própria vida, não se conformou com aquela situação. Não é possível, eu não quero isso para mim, né? Eu não vou ficar para sempre nessa lata de leite. Ele tentava escalar as paredes sem sucesso, e a lata era muito funda, era muito leite, então ele não conseguia. Mas ele não desistiu, ele ficou assim, agitado, tentou de várias formas sair da lata, né? As suas patas começaram a mexer o leite nas tentativas de melhoria, de sair de lá. O leite se transformou em manteiga, cresceu e ele pulou da lata. Então, gente, é uma metáfora para dizer que sejamos o sapo que saiu da lata. Que não importa o que nos aconteça, não importa as cruzes que a gente precisa carregar, que sejam pequenininhas, grandes, médias, que vamos pular se necessário para transformar o leite das nossas vidas, para transformar numa bela manteiga, para a gente poder evoluir, para a gente poder se movimentar para a nossa evolução, né? E essa transformação, essa inquietude benéfica, renovadora, vai fazer com que a gente vá sempre para o alto, sempre para cima, sempre para o bem, né? O Espiritismo é o consolador prometido, mas o solucionador das nossas próprias vidas somos nós. Sem a nossa boa vontade, sem a nossa ação, nada funciona. Porque toda caminhada tem um primeiro passo.
Se a gente quiser escalar o Everest, a gente tem que dar o primeiro passo. Então, a gente precisa fazer isso agora, hoje. O hoje é o nosso campo de ação. Que possamos vivenciar essa paz que Jesus nos deu, nos ensinou. A paz verdadeira, a paz que trabalha, que age, que produz e constrói. E que possamos usar dessa espada simbólica, a espada regeneradora que Jesus nos prometeu, como essa inquietude do bem para o nosso progresso espiritual, para que possamos evoluir para a nossa felicidade. Muito obrigado, a gente agradece essa casa maravilhosa, esses irmãos que a gente tanto admira, tem como exemplo, né, de vida, exemplo de espíritas. Então, agradecemos todos vocês pela paciência e agora vamos partindo para as vibrações da noite de hoje. Vamos fazer uma breve vibração e depois vamos fazer uma prece final. Tudo bem? Vamos todos nós, nesse momento, imaginemos na nossa tela mental uma flor branca, uma rosa branca, com todos os nossos melhores sentimentos. Nesta rosa, vamos emprestar, vamos doar sentimentos de amor, sentimentos de serenidade, sentimentos de paz, sentimentos de saúde. Vamos preencher essa rosa com tudo de melhor que nós podemos doar nesse instante, elevando esta rosa para o nosso planeta Terra, para todos os lugares que encontram-se em conflito, que essa rosa possa penetrar nos corações, nas consciências dos nossos líderes, trazendo energias de paz, de diálogo, de entendimento maior, de sentimento de altruísmo. Vibremos também, nesse instante, pelo nosso país. Vibremos também por todas aquelas casas de amor, casas de oração, que fazem corrente conosco nesse instante. Vibremos também e levemos essa rosa de amor para todos os nomes endereçados para a Casa Fraterna, todos os nomes das vibrações, todos os nomes dos nossos irmãos que estão em leitos de hospitais. Levemos essa rosa para cada um deles, para que eles recebam o lenitivo necessário para a sua recuperação. Vibremos também por todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que eles possam receber esse amor, esse bom ânimo, para seguirem juntos nessa trajetória maior. Vibremos nesse instante, Senhor, pelos nossos lares. Imaginemos que essa rosa toma conta de todo o nosso ambiente, fazendo uma asepsia energética de todos os nossos cômodos, do nosso lar, das nossas paredes, fazendo um envoltório de luz para o nosso ambiente familiar. Vibremos também, nesse instante, para todos os nossos irmãos que encontram-se nas ruas, sem um abrigo, que eles recebam essas energias de paz, de bom ânimo. Vibremos também pela infância desamparada, que eles possam receber sentimentos de esperança, de recomeço e de futuro. Nesse instante, todos nós, numa só corrente, entreguemos essa rosa de amor para a espiritualidade amiga desta casa, para que ele possa levar
em todos os lares em que hoje nós não podemos endereçar. Que assim seja, graças a Deus. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome sublime para aprender Seus ensinamentos maiores, que possamos ser essa transformação do Seu Evangelho todos os dias. Senhor, faça-nos pessoas inspiradas no Seu Evangelho, na sua luz. Valorize nosso esforço em construir um mundo melhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês. Agora eu vou fazer uma divulgação, né? Nós teremos uma palestra especial, é isso? Na próxima palestra vai ser do nosso tenor Rafael Zago, é isso? Nosso amigo Zago, que a gente conhece muito. É imperdível essa palestra, é uma palestra cantada que a casa vai promover, então na próxima atividade. Contamos com a presença de todos e eu estarei presente aqui online para prestigiar essa palestra imperdível. Rafael Zago, um grande tenor espírita, divulgador do espiritismo, imperdível. Então, estão todos convidados, tá bom? Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Obrigado, tchau.